pioneira para a verdadeira experiência fora do corpo. Poderemos ver o mundo sem mesmo sair de casa. E se quisermos viajar, por que não? Por que não nos conectarmos? Assim poderemos ver e sentir a brisa. Se o nosso cérebro pode experimentar a visão, sons, cheiros e sensações de estar num outro lugar, será que a viagem virtual será tão boa quanto estarmos de fato no lugar? Será tão boa a emoção de mergulhar estando na segurança de uma poltrona? Ou mesmo de caminhar em outros planetas? O Dr. Linus acredita que não existe limite para as imagens ou sensações que podem ser enviadas diretamente para o cérebro. Como toda essa informação chega até ele? Através do sistema vascular. O cérebro é repleto de pequenos vasos sanguíneos que levam oxigênio para cada neurônio. O Dr. Linus planeja mandar conjuntos de fios microscópios, chamados de nanofios, diretamente através desses vasos sanguíneos. Eles vão levar os sinais com visões, os sons e todas as sensações para a parte certa do cérebro. No futuro, Linus também prevê poder ligar um cérebro diretamente com outro cérebro. Teremos a habilidade não apenas de enviar sensações, mas também emoções. Não será preciso palavras para expressar suas emoções. A pessoa do outro lado estará literalmente dentro do seu cérebro, sentindo o seu amor ou a sua raiva. Os médicos não vão mais perguntar onde é que dói. Eles vão saber. Estamos começando a ter ferramentas para interagir diretamente com a mente. Mas qualquer que seja o potencial do cérebro, ainda vamos querer um corpo saudável. E uma outra nanotecnologia pode tornar possível a reconstrução de corpos danificados para fazer corpos cada vez mais fortes. Nós não queremos alterar o corpo humano. Queremos melhorá-lo. O Dr. Sam Stoop gosta de construir e consertar coisas, mas ele não usa maçaricos ou chaves de fenda. Ele usa nanotecnologia para regenerar partes do corpo humano. A nanotecnologia se refere à construção de objetos e máquinas tão microscópicos que os blocos construídos são moléculas, que são menores do que uma célula. São as chamadas nanofibras. Nosso elemento favorito na caixa de ferramentas é uma nanofibra. Estruturas que se parecem literalmente como uma fibra, exceto que são extremamente pequenas. Suponha que tenha um fio de cabelo. Eu já não tenho muitos, mas... Imagine que você tenha 100 mil pontas partidas no fio de cabelo. Cada uma seria do tamanho de uma nanofibra. É este tamanho que faz desses objetos infinitesimais tão promissores no processo de reconstrução humana. Eles podem operar no nível celular. Estamos criando uma caixa de ferramentas de nanoestruturas para regenerar partes do corpo humano. Nanofibras podem ser aplicadas num rim ou coração danificado. As fibras vão se conectar às áreas doentes dentro do órgão, criando pontes em miniatura entre as células. As fibras mandarão as células se dividirem e multiplicarem sobre a área danificada, permitindo que o corpo se auto-repare. As nanoestruturas falam com as células. Dizem para elas se reproduzir, se dividir, para que algo possa crescer. Este nanoprocesso de regeneração pode ser aplicado em quase todas as estruturas celulares do corpo. Por exemplo, se pudermos regenerar as células produtoras de insulina, poderemos curar o diabetes. Na doença de Alzheimer, é importante ter a habilidade de regenerar os neurônios. Mas o Dr. Stoop não quer apenas consertar um corpo doente. Ele espera fazer cada corpo humano mais forte. O objetivo da medicina regenerativa é melhorar o design humano que a evolução nos deu. Por exemplo, o tecido cartilaginoso não se regenera depois dos 18 anos. A nanotecnologia vai ser usada para reconstruir nossa cartilagem, criando juntas mais fortes. Atletas poderão prolongar suas carreiras e todos poderão continuar ativos mesmo com mais de 90 anos. A regeneração vai aumentar a nossa qualidade de vida. Vai nos possibilitar ter uma vida mais longa.
Nós sabemos que em alguns animais podem crescer membros perdidos. Se eles podem fazer isso, por que não podemos? Talvez no futuro nós possamos. O futuro pode guardar a solução para uma das mais traumáticas experiências da humanidade: a perda de uma parte do corpo. Os cientistas estão explorando uma série de diferentes caminhos para realmente recriá-las. Meu nome é Ellen Heber Katz e eu acredito que este rato é o futuro da regeneração. A doutora Heber Katz descobriu as habilidades únicas do rato por acaso. Ela estava estudando o heart do sistema imunológico. Estávamos procurando uma droga que pudesse inibir a autoimunidade e furamos a orelha dos camundongos para distinguir os tratados dos não tratados. Injetamos nos ratos vários compostos. 3 semanas depois, não tinham mais a orelha furada. A gente não podia mais dizer qual rato era qual. Se fosse real, seria inacreditável. Quer dizer, foi realmente uma super cura. Orelhas furadas não se curam sozinhas. E isso não é tudo. A doutora Heber Katz descobriu que, quando os rabos eram cortados, eles voltaram a crescer. Assim como os dedos. Nesses ratos, podemos danificar o coração, que o tecido volta a crescer sem cicatriz, com a arquitetura e as funções normais. Se pudermos determinar quais são as propriedades exatas neste rato, saberemos qual será a bioquímica que se poderá aplicar em humanos para recriar os órgãos. Recriar os membros, recriar os dedos, as possibilidades são realmente infinitas. Os humanos sempre tiveram uma habilidade limitada de se regenerar. É claro que o cabelo cresce, as unhas crescem, e está mais para regeneração celular do que regeneração de tecidos. Não muito mais que isso. Certamente não os membros. Apenas os anfíbios, como as salamandras e os lagartos, que podem recriar rabos, braços e pernas. Essa habilidade evolucionária se perdeu nos mamíferos, mas os ratos da doutora Heber Katz a recuperaram. O motivo pode ter a ver com a supressão do sistema imunológico. É ele que nos protege contra as doenças. Um dos modos como ele funciona é a cicatrização. Você tem um ferimento, então cria uma cicatriz importante que bloqueia o sangramento. Bloqueia a infecção, mas também bloqueia o crescimento. Formar cicatrizes pode impedir nossa habilidade natural de regeneração. Observe a visão microscópica de um típico ferimento cicatrizado. E depois observe como as células dos ratos da doutora Heber Katz fazem o mesmo trabalho. As células são fenomenais. Elas se movem rápido do que as normais. As implicações das descobertas de Heber Katz são extraordinárias. Se os mamíferos como esses ratos têm um poder de regeneração oculto, então os cientistas podem aprender como liberar essa habilidade também nos humanos. Imaginem a diferença que isso pode fazer às pessoas que perderam um membro. Acho que é muito promissor regenerar os dedos e tenho esperança de que no futuro poderão ser os membros. A habilidade está lá, mas temos que ligá-la. Será que a habilidade de se regenerar vai criar um mundo de pessoas destemidas que desafiam a vida sem medo, sabendo que se perderem um membro poderão vê-lo crescer de novo? Será que seremos mais corajosos neste admirável mundo novo? É interessante porque as espécies que se regeneram são consideradas imortais. Poderemos aumentar a saúde, poderemos aumentar a longevidade. Acho que existem inúmeras possibilidades num futuro próximo. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Se a perspectiva de regeneração de membros parece assombrosa, o que se dirá de órgãos internos? No momento, a única maneira de se obter novos órgãos é através do transplante. A espera pode ser de anos. Impressão de órgãos. Você não pode criar um novo rim, ou um fígado, ou um coração. Ou pode? Meu nome é Garbor Forgax. No futuro poderemos utilizar a habilidade da natureza de formar órgãos e criá-los nós mesmos. O Dr. Forgax e o seu laboratório são os pioneiros no modo radical de se construir novos órgãos internos. Eles estão criando os órgãos célula por célula, literalmente imprimindo cópias dos órgãos originais que a natureza nos deu.
Imprimir órgãos? Isso parece o suprassumo da ficção científica. Essa tecnologia é considerada o futuro da engenharia de tecidos. É baseada no fato de um grupo de células humanas que o Dr. Forgex chama de biotinta se comportar como se fosse líquido. Quando ficam próximos, os blocos se juntam e se fundem, formando camadas ou outras formas. Estas são partículas biotinta. Cada uma delas é composta por mais ou menos de 10 a 30 mil células. Para construir estruturas em terceira dimensão como os órgãos, Forgex e sua equipe usam uma impressora para agrupar as células humanas na forma desejada. É parecido com uma impressora de jato de tinta fazendo as palavras. As células sobrevivem ao processo de impressão muito bem. Esta é a bioimpressora. Nossas impressoras não podem agrupar objetos sólidos, que dirá um órgão humano. Mas esta equipe pode. A impressora cria uma folha de biopapel receptivo às células. Então ela imprime num grupo de células vivas no papel, gota por gota. Uma vez no lugar, a natureza toma conta. Os grupos de células se fundem, criando estruturas mais complexas de tecido. Não podemos controlar cada detalhe do processo, mas já descobrimos que não é necessário, porque o material biológico, pela sua própria natureza, pode se auto-organizar. Quando uma camada é completada, outra camada de grupos de células é adicionada. A gente constrói o primeiro andar, então constrói o segundo e o terceiro, e é assim que a gente faz um arranha-céu. Num dado momento, o biopapel que separa as camadas se dissolve e as camadas individuais de células se fundem. E é assim que a gente constrói estruturas tridimensionais. Já que as células de qualquer órgão podem ser usadas no processo de impressão, Forgex prevê o uso da técnica para substituir qualquer órgão danificado. E como o órgão será impresso com as suas células, não haverá a menor chance de rejeição. Imagine que alguém tenha feito uma cirurgia de safena. Esta pessoa está vivendo com um coração que não está funcionando perfeitamente. Então eu posso imprimir folhas de tecido cardíaco para poder fixar ao coração danificado. Será que vou poder substituir o meu fígado, já que eu sou um alcoólatra? Será que eu vou poder substituir o meu pulmão, já que eu sou um fumante? Bem, o meu conselho é: não seja um fumante. Mas tendo dito isso, é claro, é bem provável que esta tecnologia será usada nesta geração. Por que não podemos imaginar que em algum momento, quando precisar trocar um órgão danificado, você já saia da sala de cirurgia com um órgão novo impresso no seu corpo? Acho que isso era ficção há 50 anos. Mas está muito próximo da realidade hoje em dia. No futuro, seremos mais inteligentes, mais fortes e poderemos encomendar novos membros e órgãos. Também poderemos prever se seremos saudáveis ou quais as doenças que poderemos ter. Compreender o nosso código genético, compreender os nossos genes, vai mudar a base de toda a medicina genética. Craig Venter não é apenas um geneticista pioneiro. Ele também faz parte da pesquisa. É o primeiro ser humano a ter todos os 6 bilhões de letras do genoma colocados em sequência. Se imprimirmos meu genoma num tamanho razoável para poder ler, daria uma montanha de papel mais alta do que o Monumento de Washington. O que fez com que ele encarasse algumas verdades inconvenientes. Descobri no meu código genético que tenho o risco de não apenas ter doenças do coração, como também Alzheimer. Com o genoma mapeado, os cientistas agora avançam diariamente na descoberta de como o DNA funciona na nossa saúde como um todo. A gente nunca vai ter a informação: olha, com 62 anos você vai morrer de câncer de cólon. Vamos ter a informação: segundo o código genético, você pode ter um aumento de 30% de chances de ter câncer de colo durante sua vida. E só depois de compreender as grandes populações é que saberemos como essa possibilidade funciona. E é exatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, na Islândia. Podemos estudar todos na Islândia com uma doença em particular. Assim, nós não selecionamos um grupo de pacientes, nós estudamos todos eles. Um dia em breve poderemos predizer o futuro. Pelo menos em se tratando de saúde. O trabalho pioneiro com genes tem o potencial de dizer quais as doenças que enfrentaremos. Do que poderemos morrer, mesmo os riscos em crianças que ainda não nasceram. O DNA que compõe o genoma
contém as informações que permitem criar toda a vida na Terra. No futuro, você conhecerá sua sequência genética. No futuro, você